Graça e paz. Dando continuidade na parte 2 do tema Cuidado com a sua casa. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3 e o versículo 4. Nós estamos falando o cuidado com a nossa casa. A nossa casa física, o nosso lar. Meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é digna de toda aceitação. Você pode ter uma rejeição acerca de pastor, acerca de padre, acerca de sacerdote, acerca de igreja, mas a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, porque Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Você diz que crê na Bíblia, mas você não lê. Você até diz que acredita em Deus, mas você não conhece os seus mandamentos. E você se gaba, você se orgulha em dizer que você é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, é honesto, é fiel à sua esposa, não espanca os seus filhos, mas isso não te dá a verdadeira revelação de quem é Deus e o que Ele pede de você. No capítulo 10 de Atos, Dr. Lucas narra uma história de um homem que era bom como você, que era honesto como você, que ajudava os pobres como você, que até orava como você, que jejuava como você. E assim, Cornélio, com seus atos, as suas ações, foi assunto no céu, ao ponto de Deus designar um anjo para ir na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, lá no seu quarto, e dizer para Cornélio: as tuas orações, as tuas esmolas, a tua prática de vida tem chegado diante de mim. Mas está te faltando uma coisa. Manda chamar o pastor Pedro lá na cidade de Jope, e ele virá e te ensinará e te dará cobertura espiritual. E então Cornélio obedeceu e mandou uma comitiva de soldado buscar o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro obedeceu e veio à casa de Cornélio. E Cornélio tinha chamado seus parentes, seus amigos, para receber o pastor Pedro e receber as instruções da palavra de Deus para aquela família. E Pedro ministrou a palavra de Deus. E ao findar da ministração, todos foram cheios do Espírito Santo, orando em línguas estranhas. E todos foram batizados nas águas, conforme descreve a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Uma criança que é batizada, ela não creu porque ela não tem entendimento, ela não tem conhecimento. Então o batismo de uma criança não é bíblico e não tem nenhuma validade perante a palavra do Senhor. Porque a palavra é clara: crê no Senhor Jesus e seja batizado. É preciso o homem e a mulher crer. E para que ele creia, ele precisa ter entendimento, ele precisa ter conhecimento, para que ele seja batizado no nome de Jesus, conforme os apóstolos operaram o batismo. Então, nesta manhã, eu quero ler com você acerca do zelo da sua casa. Aleluia! A televisão. O que a televisão passa na sua casa? Uma sessão de pornografia? Você aceitaria um homem ou mulher entrar na sua casa e pedir licença no seu sofá e fazer sexo na sua sala? Certamente você não deixaria, não gostaria. Mas a televisão está cheia de sessões sexuais dentro da sua sala, dentro do seu quarto. Se alguém chegasse na sua sala, um feiticeiro, e pedisse licença na sua sala para fazer uma sessão espírita, um descarrego, você certamente não aceitaria. Mas a televisão, através das novelas, estão fazendo sessões completas do baixo espiritismo na sua sala, contaminando a sua casa, sujando a sua casa. E Deus chama a idolatria e a feitiçaria de coisa nojenta, chama de anátema. E Deus disse: tira o anátema de dentro da sua casa. Queridos, é o celular. Como tem sido usado o celular? Eu estive em visita aqui no estado de Rondônia, em uma casa onde uma criança de 3 anos de idade estava com o celular da mãe na mão.
E eu estava na sala, e um grupo de pessoas estava na cozinha. E aquela criança, eu vi aquela criança com o celular e brinquei com ele e disse: deixa o tio ver o que está vendo. Era um sexo explícito. Uma criança de 3 anos assistindo sexo explícito. E agora, os desenhos. Você acompanha o que seus filhos estão assistindo? O adolescente, lá no quarto, com a porta fechada. Cuida da sua casa. Cuida da TV, cuida do celular. Meu Deus, os vídeos macabros, sensuais. Uma copiadora da minha cidade, o proprietário me disse, a fila de pessoas que estão lá, pedindo para imprimir, fazer impressões de desenhos, de coisas abomináveis, tipo voodoo, tipo espirituais. O que o seu filho está imprimindo e levando para dentro da sua casa? Observe isto. Roupas escritas que você compra na loja. Você tem o cuidado de observar o que está escrito, que imagem está estampada, para você levar para sua casa e colocar no seu corpo. Uma pastora me deu testemunho domingo, que certa vez ela comprou uma camiseta com uma estampa escrita em inglês, ela não sabe inglês. E de repente a sua filha chegou e que conhece um pouco de inglês, diz: mãe, só sabe o que está escrito? Não sei. Vadia. Uma pastora usando uma camiseta com o nome Vadia, sem saber. Um testemunho de um pastor de renome, quando ministrava um jovem e a camiseta daquele jovem estava escrito em inglês: condenado ao inferno. E você compra uma camiseta bonita, com bordas lindas, com desenhos lindos, mas com escrita maldita. Pesquise, busque, se informe. E as imagens? Agora, recentemente, uma bisavó deu um presente para sua bisneta e no vestido estava a estampa de uma imagem maligna, a imagem de morte, representada por um boneco. Meu Deus, se não me falha a memória, parece que é Stitch, que significa voodoo, espírito da morte, maldição, feitiçaria. Cuida da tua casa. Voltando um pouquinho no corpo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o que estamos fazendo com esse templo? Em Levítico capítulo 18, versículo 22 e 23, a Bíblia diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Deus está falando para o homem não se deitar com outro homem, como se fosse mulher. Abominação pesquise a palavra abominação. Verso 23. Nem te deitarás com um animal, para te não contaminar com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é bestialidade, sexo com animal. Tem muitos pastores que estão ministrando e tiveram essa prática no passado, e se batizaram, e foram consagrados auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, dirige igreja, e nunca confessou o pecado da bestialidade. Lá no passado, o pecado da imoralidade, o incesto, o sexo com família, tios, sobrinhos, irmãos. Nós estamos vendo hoje a banalidade sexual. Quando as pessoas adoram o Natal, está adorando o ídolo do sexo pervertido. Quando uma mãe gerou um filho do próprio filho. Você acha que isso ficou lá no passado? Eu fui pastor de presbítero que tinha uma filha com a própria filha. Eu não sou tão velho. É coisa recente. E Deus está dizendo: limpa a sua casa. Veja o que tem dentro da sua casa. Eu poderia dar muitos testemunhos de urso dentro do guarda-roupa. E adolescente de 15 anos acordava com urso de pelúcia raspando a unha na porta. Do dia que eu tirei e queimei aquele urso, aquela moça nunca mais ouviu e nunca mais perdeu o sono. Em Peixoto de Azevedo, um membro ativo da igreja, inicialmente não acreditou no que eu estava ensinando. E Deus permitiu, na sua cozinha,
ele vê um cachorrinho em cima da sua estante, lagrimejando para ele. Ele se assustou e me ligou e disse: bispo, por favor, venha tirar e queimar esse negócio da minha casa. Depois que eu tirei e queimei, ele que não tinha relacionamento com seu enteado de 10 anos, a paz começou a reinar naquela casa. E são tantos testemunhos que eu não tenho tempo para relatar, mas eu quero te dar um conselho. Fala comigo no privado. Busque orientação na palavra de Deus. O que tem dentro da sua casa? Eu gostaria de finalizar esta reflexão da parte 2, em que você fosse ousado e comece a pegar esses textos, ler ele na sua casa. Comece a colocar as mãos sobre as imagens de escultura. Mais uma vez eu repito, no versículo 3 Deus disse, de Êxodo 20, não terás outros deuses. Mas no versículo 4 ele diz, não farás imagem de escultura. Eu queria desafiar você a orar sobre o urso, sobre a boneca, sobre os objetos de gesso, de madeira, que você mandou esculpir para colocar dentro da sua casa. Tem algumas coisas esculpidas na sua casa, que se alguém quebrar, se alguém mexer, você fica muito bravo, porque ele se tornou um Deus para você. Eu quero desafiar, comece a orar pelo menos 7 dias seguidos, pondo as mãos nessas imagens e perguntando: Deus, fala comigo acerca das imagens de escultura que a tua palavra condena. Deus vos abençoe. Este que vos fala, vosso servo, Bispo Adarcino, sempre orando por você, por sua família e pelo seu ministério.